Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, já é 4h03, tá? Eu vou iniciar. Pessoal aí que não conseguiu entrar, vai entrando no decorrer, beleza? A gente vai estar aqui falando hoje sobre a rotina 2106, né? Configuração de exercício contábil. Eu sou o Marcelo Aristeu, sou PO aqui do time da controladoria, né? Da Lean. E tem alguns módulos aqui sobre a minha responsabilidade, né? O módulo contábil 21, o plano de voo, o módulo 1, TPG, e o módulo 34, tá? A base de patrimônio. Vou estar passando aqui os slides, a gente vai falando sobre, acho que vai ser um webinar bem bacana, a gente trouxe aqui algumas novidades da rotina, alguns processos, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aí no QA, que no final eu vou responder, beleza? Então, vamos lá. Falar um pouco aqui sobre mim, tá? Semana passada eu tive aqui um webinar sobre perfil contador, acredito que alguns de vocês participou, mas quem não participou, vou aqui me apresentar, né? Me chamo Marcelo Aristeu, eu sou formado aqui em Ciências Contábeis e tenho pós-graduação em MBA em Finanças e Controladoria. Eu tô na TOTUS, né, trabalhando para o Intor desde 2010, que é a antiga PC, antes de ser feita a aquisição pela TOTUS. Eu atuei em diversos departamentos, né, iniciei minha jornada, na área administrativa financeira, né, contabilidade, passei pelo fiscal, terminei na controladoria. Em 2015 recebi um convite para fazer uma migração de carreira, né? Dentro já era TOTS já, a PC já tinha deixado de existir. Então, dentro da própria companhia, recebi essa oportunidade, fiz a migração, iniciei como QA na área de qualidade. E até então, até 2022, eu recebi a oportunidade também para me tornar PO, um dono de produto, né? Então, como eu já antecipei antes, eu sou PO de 4 módulos, né? Do módulo 21, que é o nosso módulo contábil, que a gente vai estar falando um pouco sobre ele hoje. É o TPG, que é o antigo MyAudit, que a gente tem também dentro da uma ferramenta. É o módulo 1, que é o plano de voo, que futuramente vocês também vão estar sabendo de novidades sobre eles, que eu estou já reservando, implementando para o próximo ano. A gente vai ter uma alteração significativa no plano de voo. Isso eu não posso dar muito spoiler. E também o módulo 34, mais especificamente ali na gestão do ativo imobilizado, tá? É de minha responsabilidade. Então, eu tenho bastante experiência aí com o Intor, né? Trabalho com ele desde 2010, já fui usuário, já fui analista de qualidade e nesses últimos anos aí estou na cadeira de dono de produto, tá bom? Vamos iniciar aqui, né, falando que essas informações aqui que eu vou estar trazendo, tá? Por mais que ela vai ser liberada no YouTube, a gente não pode fazer nenhum tipo de publicação ou vídeo, né, externo. A própria TOTS, que tem o direito da imagem, vai publicar aí nos canais de comunicação para vocês depois poderem acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. Uma nova jornada, tá? Dentro da 2106. Então, quando a gente, só recapitulando um pouco aqui, né, falar um pouco sobre a rotina, né, sobre os usuários, o que a rotina hoje oferece, né, e o que eu fiz aqui um estudo para trazer novidades para vocês, tá? Qual que é o fluxo ali que acontece dentro da rotina, né? A gente tem várias, a rotina acabou que ela foi concebida de uma forma que foi encontrando vários processos e foi incluindo isso dentro da rotina, né? Quando a gente foi fazer um trabalho aqui, nesse trabalho eu gosto de reforçar que a gente teve um UX, né, que é um UX design, ele que faz ali a análise de todo o processo que o usuário tem dentro da rotina, se existe processo que a rotina às vezes não deveria ter ali dentro e tem hoje, ele pontua, ele senta com o usuário, e esse usuário não fui eu, né, agora estou na cadeia de dono de produto, ele sentou com alguns usuários para entender a jornada, entender o passo a passo, o que dificulta e o que a rotina tem de valor que deveria ser mantido. A gente percebe que a rotina tem alguns pontos que poderia abrir espaço para uma nova rotina, mas foi criando-se tudo junto, né? Então, hoje ela faz a criação do exercício contábil. Então, assim, dentro do módulo 21, uma das principais rotinas é ela, porque sem ela você não inicia o próximo exercício, você não tem integração contábil, você não consegue, né? Ela é o início ali junto com o plano de contas. E dentro dela tem outras coisas que também, como se diz, são feitas ali dentro da configuração do exercício, né? O usuário consegue vincular ali o registro 157 dentro do SF, do SPED-SF, ele fala como que vai ser o tipo de tributação da empresa, ele coloca qual filial que pertence àquele grupo, ele faz ali
já a parte de como que vai sair os saldos dos relatórios, se vai ser por débito e crédito, se vai ser com valor negativo, ele define o contador, ele define o assinante da SCD. Então, assim, a parte de configuração daquele exercício, né, ele consegue fazer por completo, vamos dizer assim, dentro dessa rotina. E acaba que é uma rotina que, para alguns clientes, durante o estudo, né, que a gente fez, ela é usada apenas uma vez no ano, que é ali quando finaliza o exercício, na 21/17, transfere o saldo na 21/18 e ele abre ali para o próximo ano. Antes a gente tinha a opção da própria 21/18 criar, né, um exercício já de forma automática, a gente retirou, que a gente viu que não fazia muito sentido, porque poderia ser filiais que não ia pertencer a um novo grupo do exercício seguinte, porém teria as filiais que teria, então a gente não preferiu evitar, né, que desse esse conflito e deixar somente na 21/06. Mas o saldo é transportado via, caso não haja plano de contas, de forma automática, quando faz na 21/18. E ali na 21/06 ele fica mesmo só para poder criar, né, os exercícios que ele já tem certeza mesmo. Então, assim, tem clientes que a gente via que faz uma utilização dela uma vez no ano e no próximo ano usa, e tem outros clientes que a gente vê que tem um uso mensal, né, dela ali, porque tem a parte do bloqueio. No webinar passado eu falei muito sobre o perfil contador, né, sobre a parte do bloqueio, desbloqueio, a funcionalidade, a facilidade que vai ter do usuário não precisar ficar entrando mais na 21/06, desbloqueando e bloqueando, né, com a nova funcionalidade, que vai ser liberada no futuro, um futuro próximo, agora dentro desse ano ainda, acredito que até antes de novembro a gente já vai estar liberando, está em fase de beta. Quem não assistiu, tá, convido a assistir, acho que vai estar no nosso canal, vai estar no YouTube, né, eu passei a rotina, né, ali o passo a passo do processo, e diante disso a gente viu que existia uma necessidade, né, de uma evolução dentro da jornada, ali dentro da rotina. E a gente também já tinha vários apontamentos, né, de vocês, clientes que utilizam, que a rotina não era muito performática, que a rotina tinha um sistema de bloqueio um pouco arcaico, vamos dizer assim, né, muito manual, muito oneroso, principalmente para clientes que têm um grupo maior, vamos dizer assim, né, de filiais dentro do exercício. E a gente via essa certa dificuldade, uma certa lentidão em executar os processos de todas as formas, né? Tanto na hora de incluir uma filial, tanto na hora de gerar uma configuração de um exercício, na hora de fazer um vínculo. Então acabou que isso a gente surgiu, né? Eu trouxe aqui para dentro, né? Fiz algumas pesquisas com alguns clientes, e gosto sempre de ressaltar que eu tento o máximo possível ouvir o cliente, ouvir o usuário, né? Eu estive em campo no primeiro semestre, eu estive muito em cliente no ano passado também, né? Vendo o dia a dia para ver uma possibilidade de evolução dentro da ferramenta, né? Mais do que ninguém, vocês, os usuários do módulo 21, é que tem mais autonomia para falar, mesmo eu na posição de dono de produto, eu gosto de escutar bem, né, os usuários do meu produto. E assim, uma das coisas que a gente ouviu muito que ela não tinha muito ela era muito performática, né? Vamos dizer assim, ela dava alguns erros ali na hora de gravar alguma configuração. Se o usuário começasse a criar a configuração do exercício e caísse uma conexão ou abortasse, ele gravava ali já, né, inseria no banco algumas gravações e já é um pouco mais técnico, que ele fosse tentar criar de novo. Ela já tinha uma dificuldade, porque ela já encontrava que já existia, mas não aparecia para o usuário. Enfim, ela tinha uma série de problemas e esses problemas foi o que eu trouxe para a mesa, né, junto com o X, né, o X-Design, para a gente poder resolver, criando-se uma nova jornada ali dentro da própria 21/06, tá bom? Então aqui, o que eu trouxe aqui foi um pouco do fluxo, né, do que a rotina faz, né, de outros processos que está dentro da rotina também, que durante o estudo do X até me sinalizou que a gente poderia tirar, mas nesse primeiro momento eu não quis mexer, até não criar mais rotinas, né? Parece que quanto mais rotinas, mais complexo é o processo, mas às vezes a gente vai precisar ter um pouco mais de cuidado, né, dentro da rotina, de colocar novos processos, porque acaba que a rotina ela vai tendo muitas opções, vamos dizer assim, né, de usabilidade para o usuário e acaba que causa lentidão. Esse foi um dos pontos, a gente tentou aqui o máximo ganhar em usabilidade para o usuário, né, daquele usuário que só vai usar uma vez, ele não tem um controle, às vezes ele não tem uma empresa que tem uma movimentação tão grande que precisa que ele bloqueie esses dias, para aquele que tem um processo, vamos dizer assim, mais pesado, mais complexo, né, mais robusto, dessa parte dele acessar a rotina mensalmente, dele fazer esse acompanhamento. Ele já sinalizou, alguns clientes já sinalizaram de forma positiva para mim sobre a questão do perfil contador. A gente tem aqui como meta, tá? Todas as nossas modernizações por módulo 21.
E aí eu falo por mim, porque como eu sou dono de produto, eu tenho isso como meta de toda modernização sai, toda melhoria sair da forma modernizada. O que é um pouco, o que é a modernização, né? Vamos falar em si, eu já até trouxe um pouco. É um trabalho que o X faz, ele chama alguns usuários, tá? De clientes, parceiros nossos que se dispõem a tirar um tempo, falar o que que aquele processo poderia melhorar. E ali ele, com a capacidade, ele desenha-se um novo processo, ele valida com o usuário fica totalmente aberto a pontuar, falar, olha, eu não achei que ficou pontual. Acho que alguns de vocês, não sei se tem de outros departamentos, mas a gente já tem uma 530 que está modernizada, a gente já tem uma 203 que também está modernizada. A parte do faturamento, acredito que, ou estou dando spoiler, tá? Vocês me desculpam, mas vai sair também um pouco da parte do faturamento modernizado, e esse é um movimento que na linha Wintor a gente vem mudando, né, a cara do Wintor, o jeito de fazer, trazendo mais ali uma proximidade com esse cara que eu sempre venho falando, que é o X, que realmente é o cara que vai entender mais o usuário, né, vai entender mais nessa questão da jornada. Tá? Nesse ponto aqui, eu só quis trazer um pouco do fluxo, beleza? De como que é hoje a rotina. Então, a gente vem aqui que, né, um dos pontos principais do usuário usar mais vezes a rotina 2106 é a questão do bloqueio, né? Então, ele entra ali, trava, se precisou, como ainda não tem um perfil contador, ele destrava, ele gera ali para ninguém mexer mais, né? Ele verifica ali se já está bloqueado, assim que faz o encerramento na 2117, apresenta para ele também, ali na 2106, qual é o tipo do bloqueio, né? Tinha até uma legenda ali, tipo 011, se não me engano, é no encerramento, quando é bloqueio ele só aparece o tipo N mesmo de bloqueado, tá? Aqui, sem muitas delongas, é o normal mesmo processo. E aqui é a rotina que a gente tem hoje, né? Então, já um padrão Wintor, vamos dizer assim, né? 90 e poucos por cento tá nesse modelo. A gente tinha ali várias coisas ali visualmente na tela, então ali tem um botão de incluir, pesquisar, é um componente, a gente costuma utilizar o nome de componente, né? Aqui na parte de desenvolvimento, um componente um pouco antigo, que ali ele consegue fazer, inclui a filial, já traz os meses, né? A gente trouxe aqui, né, na criação ali o calendário ficou em checkbox, né, nessa versão da rotina. Então, eu fiz um GIF aqui para demonstrar como que era a rotina, né? E vou apresentar para vocês um GIF também dela, mas eu quero apresentar ela, tá? Aqui na minha base, para vocês verem que como tá hoje sem GIF, ela já sai na versão 37. Então, agora, quando vocês vão ter disponível para vocês a partir do dia 6/10, vai estar liberado no Entorno é só baixar a versão, a rotina 2106, ela já contempla toda essa evolução, tá? Aqui é a 2106 antiga, passar aqui um pouco para frente, e aqui, né, eu trouxe aqui em forma de GIF, mas eu vou mostrar para vocês, tá, como que ela ficou. E aqui eu trouxe que algumas das praticidades que a gente trouxe com a jornada modernizada, o usuário conseguirá fazer bloqueio de uma filial e mais filiais com alguns cliques. Então, o que que a gente via, né, aqui, consigo até voltar um pouco, né, quando a gente vinha aqui no controle diário, vai mostrar ali no grid, ele tinha que marcar todos, fecha, selecionava uma outra filial, né, clicava numa outra, voltava para outra, mandava bloquear, principalmente quando tinha um período, uma quantidade maior de filial, ou se ele tivesse cinco, ele teria que fazer isso 5 vezes, né? Marca todos, salva o controle, volta ali, ele só tinha um no exemplo, selecionava outro, ia de novo, né? E com isso ele tinha ali um tempo a mais para ele fazer isso, né? Fora o processo que a rotina por si ela demorava ali para fazer as alterações, né? No banco de dados, gravar o controle corretamente. Então, essa é uma parte que a gente melhorou, tá? Vocês vão sentir que a rotina ela teve uma evolução significativamente na parte de performance e nessa parte de bloqueio também ficou muito bom. Vou trazer para vocês. Eu já trouxe aqui que implementamos também uma grande melhora na parte de performance da rotina, tá evitando travamentos e lentidões, que é o que acontecia antes, quando ele ficava ali tentando fazer o bloqueio até salvar ou incluir uma filial, ele entrava num loop, né? E internamente ela faz vários processos, e aí acabava que gerava esse travamento, a gente também tratou isso, e a gente fez uma navegação totalmente interativa com os novos processos ouvidos pelo nosso time de UX. Então, essa uma das coisas que eu gosto de frisar muito, que não foi algo que foi só da minha cabeça, né, como dono de produto ou com o usuário. A gente teve um cara,
né, especificamente, ele tem a formação para isso, de UX, que entende de processo, que sentou com o usuário, que passou ali as necessidades e como que o usuário via a rotina, né, pontos de melhoria, pontos do que a rotina podia fazer. E ele trouxe isso num formato para a gente que na parte, né, da minha liderança de desenvolvimento como dono de produto, a gente não mediu esforço e fizemos a implementação dessa evolução, tá? Aqui o GIF ficou um pouco rápido, tá? Eu não quis muito trazer muitas coisas aqui, porque eu quero realmente demonstrar a rotina, acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizar, tá? Mas vocês vão ver que a rotina tá bem legal, tá? Essa aqui é a rotina, beleza? Tá? A gente vem aqui num padrão diferente daquele antigo, né? Agora a gente começa a pesquisar aqui, não é mais lá, aquela lado direito, né? Pesquisar ou incluir. A gente tem aqui, acho que quem acompanhou, né, o perfil contador, ele vai vir aqui do lado, conforme a permissão da 530. Se ninguém aqui compartilhou, pode olhar no YouTube, tá? A gente tem um perfil padrão, que a gente chama agora, que é o perfil do usuário, que não é o perfil contador. E quando ele tiver a permissão da 530, ele vai ter o perfil contador, tá? A gente começa a utilizar uma funcionalidade um pouco diferente da que a gente vem acostumado com as rotinas do Intor, né? Principalmente ali eu que tenho do plano de voo, ali a 111 ou 46, o usuário ele vai dando dois cliques, né? E a rotina ela vai habilitando para o usuário as novas abas, vamos dizer assim. Agora a gente passa a ter botão de ações. O que seria botão de ações, né? A gente tem a forma de editar, que seria a entrada dentro do exercício contábil, ou então na forma de excluir. Todas as validações que a rotina tinha antes, ela continua tendo, tá bom? Exercício que já existe lançamento contábil, ele não é possível mais ser passivo de exclusão. Filial que já tem, que pertence ao exercício contábil, que também já tem lançamento contábil, não é mais, nunca foi, também continua a mesma regra, ela não é passivo de exclusão, tá? Então, assim, as regras que a rotina tem, a gente trouxe para dentro dessa nova modernizada, porém mais leve e mais rápido, tá? Ela ainda está em fase de teste, tem alguns testes ainda nela, tá? Mas até o dia 6 ou 10 a gente já vai estar com ela já 100% liberada dentro do CCW. Então, eu vou criar aqui um exercício para a gente ver como que é, né? Aqui é a primeira tela, então a gente chama aqui de informações gerais, que o usuário vai passar qual ano, né, que ele quer criar o exercício, né? A gente traz aqui um componente, né, de pesquisa diferente daquele quadradinho, né? Esse aqui é um pouco mais bonito visualmente, a forma não precisa só pesquisar, pode incluir manualmente aqui mesmo. Plano de contas, mesma forma, né? A gente padronizou aqui os componentes de pesquisa, né, representante, aqui eu passei um pouco para frente, a forma de que quer demonstrar o saldo. Então, como eu disse no começo, né, a rotina ela tem essa proposta de trazer as informações aqui da configuração, plano de contas, né, e agora a gente começa a navegar por step, né, tem a opção por rolar a base aqui, a barra, mas também tem a opção de clicar como se fosse etapas. Então, se eu estou na primeira, no step 1, eu tenho que ir para o step 2, que seria onde eu vou vincular as empresas dentro da minha configuração. O que que a gente trouxe também de agilidade para o usuário? Deixei algo aqui que é prioritário, né? O cadastro não vai funcionar sem essa validação. Quando a gente tenta salvar, ele vem e já traz que existe uma exceção, uns avisos, né? A gente mudou as formas dos avisos, né? O preenchimento do contador do grupo é obrigatório. Então, caso aconteça de um esquecimento ou de uma não configuração, a gente também já tratou as mensagens, né? Ele também traz uma segunda, né? Com uma filial também então ele traz ali no nível de mensageria diferente. Antes explodia um pop-up para o usuário, né? Ou contador faltando, ou uma filial faltando, principalmente esses que são dois cenários, mas a gente trouxe aqui um padrão, né? Das rotinas que já são modernizadas, ter esse comportamento, tá? Então a gente vem aqui para um segundo step, vamos dizer assim, a gente usou muito essa palavra step, mas aqui eu continuo dizendo que é uma segunda parte da rotina, né, onde que eu vou incluir as minhas filiais dentro do meu grupo. Então, eu vou incluir o grupo um, ele traz os meses aqui em cima, tá? E a forma que ele tá, todos em aberto, beleza. Vou incluir mais um, e aqui ele pode incluir quantos ele quiser aqui dentro da configuração dele. Beleza, Marcelo. Próximo passo é a tela de bloqueio. A gente separou, a gente fez algo, né, pensado mais num calendário do que
checkbox com data, com número, né? Então ele tem aqui toda essa parte dele aqui, informando as filiais que ele quer bloquear ou não. Então ele tem a opção aqui um pouco para baixo, ele bloqueia todo mês aqui dentro do próprio step. E qual que é a chave aqui? É que ele pode marcar, acho que eu não acredito que na hora que eu estou compartilhando não está ficando para vocês, tá visivelmente aqui, mas existe um checkbox aqui do lado, quais filiais ele quer replicar aquilo. Imaginando naquele cenário da 2106 antiga, ele teria que abrir cada filial, selecionar a marca todos e confirmo, selecionar a marca todos e confirmo, selecionar a marca todos e confirmo. Nesse caso aqui, eu posso escolher quais filiais eu quero que ele replica, né? Tenho todos aqui, e ele faça, eu quero já fechar meu exercício, aquele mês já fiz minhas conciliações, todos os meus ajustes, eu quero que ele faça isso. Então, num poucos cliques, eu já consigo fazer, a configuração foi salva e a gente já criou o exercício. Então, se eu quero pesquisar, foi 2028, foi 2029 que eu criei. 2029, o exercício está aqui. Eu quero entrar para dentro dele, botão editar. Ele traz o exercício, né, que a gente acabou de criar. Ele traz o bloqueio que a gente acabou de fazer ali dentro do do bloqueio. Então, ele está aqui, a gente clica no mês de janeiro e clica nele na filial, ele já demonstra que todos os dias estão salvos. O que que aqui a gente teve uma pequena alteração, tá? Na verdade, eu nem chamo de alteração, mas de ação que nós tivemos que fazer dentro da rotina, tá? Nós precisamos, a gente teve que colocar o clicar aqui dentro da filial para trazer a informação. Como ele compartilha a mesma tela, tá? Eu não consigo, a gente não conseguiria manter os dados ali online, vamos dizer assim. Então, se eu quero saber da filial 1, eu clico na filial 1 automaticamente, ele é carregado aqui em cima, tá? As informações. Por quê? Se a gente verificar, né, que ele navega ali sobre a grid, ele não teria como definir qual filial que eu estou falando nesse momento. Então, a gente deixa na mão do usuário para ele entender que, olha, eu quero falar sobre a PC Informática. Não, mas aqui ficou faltando um dia, então eu vou desbloquear da PC Informática, né? Eu clico nela, volto no dia e salvo. Então, foi salva a configuração, vou vir no botão editar, vou clicar, vou vir nas empresas vinculadas, vou abrir o bloqueio, e a gente vai clicar no PC Informática. Aqui ele não fez. Deixa eu ver se é isso daqui, se eu preciso salvar no checkbox. Editar. Isso. Ele seleciona qual que ele quer. Na verdade, é isso mesmo, eu acabei me confundindo. Ele seleciona qual que ele quer para carregar, mas a alteração ele vai ter que selecionar qual filial, porque ele precisa saber qual filial que vai ser alterada. Então, a PC Informática, eu quero desbloquear todos esses dias. Ótimo. Selecionei ela no PC Informática, mando salvar, vou editar novamente para confirmar. Ela está aberta. Então a gente percebe que a gente não fez nenhum tipo de ação nas outras, mas quando eu clico nela, eu vejo como que está a configuração sobre o bloqueio, né? Então, uma coisa que a gente fez aqui, que às vezes no começo pode surtir um pouco diferente, é que quando eu clico na filial, ele carrega para mim automaticamente como ela está. Se eu quero alterar algo daquela filial, eu preciso selecionar qual filial que eu quero. Mas eu não preciso sair selecionando manualmente todas. Eu posso selecionar todas e mandar bloquear ou mandar desbloquear. Essa opção foi uma das formas que a gente viu que ficou mais fácil, tá? Fica mais garantido ao que a rotina ela consegue realizar o bloqueio. Beleza? Então eu vou sair aqui, vou cancelar, normal. A parte de exclusão, né? Ele não tinha. Deixa eu só ver se ele vai validar a parte desses que estão bloqueados. Eu acho que ele não valida, tá? Até bom a gente fazer um teste aqui ao vivo. Ele não valida, ele não tem lançamento lá dentro do ano de 2019, tá? Vamos pegar um outro que eu já tenho aqui, que é base de teste, tá? Se der algum erro aqui, não tire print, a tela azul, alguma coisa. Mas esse aqui eu já tenho, então eu já vim aqui, ele está aberto. E aqui a gente já tem, né, o processo da criação do exercício do bloqueio. Aí falta uma parte da rotina que a gente não está conseguindo ver. Não sei se vocês perceberam.
a parte da configuração, né, da legislação. Ele está aqui no botão, né, sempre no botão de ação. Então eu posso retirar ela do grupo, então eu posso vir aqui e retirar, ele retirou, eu posso vir incluir novamente, né, ele trouxe ela de novo. Então, não tem nenhum tipo de problema sobre isso, porque alguns erros a gente tinha sobre isso, né? Se eu retiro ela e depois tento incluir, ele ainda não salvou dentro do banco de dados, e aí o cliente não tinha como criar de novo e ficava travado, tá? A gente corrigiu esse erro que a gente, assim, confesso, vinha sofrendo muito com ele, né? De ter que corrigir base, porque a configuração do exercício já estava criada, mas o usuário não via porque ele cancelou durante o processo. A gente corrigiu. Então, a gente tem a parte de sinalizar a situação especial, que ainda está aqui. Nada muda sobre essa funcionalidade que a gente trouxe. Realmente foi, né, ele trouxe ali a mensagem que eu não coloquei a data, foi a questão dos componentes novos, tá? Da forma de fazer e da certa praticidade. Então, a mesma coisa do vincular aqui do 157, ele traz aqui também mais rápido, né? A gente tem aqui, eu não sei se eu vou ter na minha base, tá? Não sei, tenho aqui, mas ele funciona da mesma forma, porém mais rápido. Não sei se ele vai conseguir fazer porque não tem saldo. Mas a funcionalidade agora ele não fica ali na configuração DCF chamado, né? Aí agora está sempre sobre o botão de ação. Então aqui está a parte das configurações da ECD. Então não mudou, a forma de fazer não mudou. Porém, quando vocês abrirem a 2106, né, e for fazer a configuração do exercício, que eu acredito que seja no próximo ano, vocês vão ver que ele não vai estar ali do lado, que eu posso até trazer aqui. Ele fica ali, ó, configurar SPED SF, né? Ele não tá lá mais. Agora ele tá, né, dentro dos. Eu só vou fazer preencher aqui todos. Vamos ver aqui. Isso. Ele já gravou ali dentro. Então, Marcelo, como é que eu faço me configurar as informações da SF? Botão ação aqui, eu chamo de botão, tá? Mas é uma ação aqui que tem dentro da rotina. E aí você tem todos aqueles processos agora, eles estão aqui separados, né, de dentro do processo da rotina, que é retirar do grupo, sinalizar a situação especial, vincular plano de conta com o registro que é 157, que é o registro da ECD, quando existe alteração de plano de contas, né? Existe todo aquele processo de parametrização para dentro do Intor e você vincula o saldo anterior das contas contábeis com o saldo atual do seu plano de contas. Pode ter sido fruto de alteração de plano de contas dentro do Intor, ou pode ser também de plano de contas que veio de outro RP, tá bom? Aqui, feito isso, né, salvou, a configuração está salva, né, a rotina, ela tem agora esses botões de ações, da mesma forma de pesquisar. O botão de pesquisar está aqui, do exercício. Eu acho que o que eu tinha para passar sobre a rotina é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do novo layout. A gente tinha uma programação de sair a modernização junto com o perfil contador, mas como a gente conseguiu evoluir bastante no teste do perfil padrão, e pode ser que para alguns não pareça, tá? Mas essa parte do bloqueio, selecionando todas as filiais, né, para dentro, realizando dentro da 2106, para alguns clientes era muito crítico, né? Já recebi alguns relatos que era feito através do TI, que o TI tinha que conectar no banco, tinha um script e ele rodava porque era muita filial e toda vez que o usuário ia fazer, ele perdia uma parte da manhã. Então, a parte também da performance, eu tentei aqui junto, né, com o X trabalhando aqui, mas melhorar algo que eu via que já vinha ocasionando alguns problemas, como essa parte mesmo de excluir filial do grupo e ele ficar travado e o usuário ficar ali preso, principalmente no começo do ano, porque ele foi criar um exercício e aí ele olha e fala, não, essa filial não é desse grupo. E aí ele excluía e quando ele voltava, ela já estava gravada no banco. E como a rotina tem muitos processos, como eu disse para vocês, né, internamente, ele bloqueava isso e ficava dependendo de uma ação da TOTS, né, da nossa parte aqui de desenvolvimento. Eu também tomei cuidado com isso para que isso não aconteça nessa rotina. E eu, particularmente, eu testei, tá? E ela não acontece isso mais. Então, a gente vai ter aí, né, espero que uma rotina rápida, né, ágil para os usuários, não só a parte de bloqueio, mas a parte de configuração. é, Na hora de usar aí durante o mês, né, ela trazer as informações, bloquear as informações com segurança.
tá? Espero que vocês tenham gostado da forma que a gente trouxe. É uma coisa que eu quero me comprometer em todas as melhorias que eu vou liberar aí pelo módulo 21 ou 34. O TPG não, porque é uma ferramenta diferente, né? O TPG ele é web. E no plano de voo, a gente sempre tem um UX para orientar a gente a fazer esse trabalho junto com vocês, usuário. Tá? Eu não posso dar muito spoiler, mas para o próximo ano vocês podem esperar muitas novidades no plano, no módulo 21, tá? A gente tem muita coisa para entregar, muita coisa para fazer, e eu quero que saiam todos nesse padrão com o time de UX e alguns de vocês sendo envolvido. Beleza? Acho que é isso, tá? Eu passo aqui agora para a parte das dúvidas, né? Queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham, se tem alguma dúvida aí, às vezes, na explicação que eu trouxe, se tem alguma coisa que vocês queiram comentar, acho que agora é a hora. Deixa eu abrir aqui o QIA. Não sei se tem alguma informação. Tem. O Christian perguntou: quando encerrar na rotina 21:17, a nova 21:06 vai bloquear os dias e os meses? Sim. A antiga, Christian, já era para fazer, tá? A 21:17 ela é como se fosse uma mandante na parte do bloqueio, então ela bloqueia, né, os dias, encerra o exercício, bloqueia os dias, aquele dia, aquele exercício ali que eu falo por completo, que pode ser exercício, situação especial, mas se for um exercício normal, seria de janeiro a dezembro, todos os dias bloqueados, todos os meses bloqueados. Se for situação especial, o dia que o usuário colocou ali na 21:06, né, que começou ou terminou o exercício, tá? Mas ela tem que, a 21:06 antiga também tem que fazer isso. E essa 21:06 nova, modernizada, ela vai fazer também, tá? O Anderson perguntou, para ver se entendi. Peguei um bonde andando. Essas mudanças já chegam agora em outubro? A 21:06 liberada, a 21:06, o perfil padrão, tá? Que a gente agora tem dois perfis. Ela sai dia 6 de outubro, que é a liberação das rotinas, né, no entorno com toda a parte da reforma, tá? Ela sai. Agora, o perfil contador, a função do contador, a gente ainda está em beta. Então, a gente está estimando aí que no máximo até final de outubro ou meio de novembro, tá? Vai depender muito de como vai ser os testes e aceitações ali dos nossos clientes beta que a gente tem, tá? A gente já libera essa função e ela é diferente porque ela sai em versão corrente. O que que seria a versão corrente? Ela só não, ela vai sair disponível tanto nas duas versões, como na 37 como na 36, tá? Ela vai sair nas duas versões. A 21:06 não, ela só sai a partir da versão 37. Uma dúvida fora do assunto. Existe um módulo controladoria no Intor? Ouvi esse termo em uma das palestras, ficamos interessados. Controladoria não tem. Eu sou dono de produto da Squad de Controladoria. Eu não sei se falaram isso da Squad de Controladoria e você entendeu como controladoria. O que a gente tem é alguns módulos que entregam algumas informações de controladoria. Por exemplo, tem muito cliente que eu vejo que ele utiliza o plano de voo para ter resposta de controladoria, tá? Informações já mais ali, direcionadas à gestão e tudo mais. Tem alguns clientes que utilizam também algumas conferências do TPG, que é uma ferramenta nova, nova não, já existe bastante tempo, mas que está sob a minha responsabilidade há pouco tempo. E também ele consegue ter algumas informações para o controller através do TPG, tá? Tem esses módulos, mas não existe um módulo específico chamado controladoria, né? O que a gente tem hoje específico mesmo são os módulos core, né? O fiscal, o contábil, o financeiro, o módulo patrimonial, e no módulo patrimonial ele envolve várias, ele também já é quase um item à parte, né? Entrada de ativo mobilizado, material de uso e consumo, crédito de SIAP, ali ele tem um horizonte, vamos dizer assim, mas um módulo de controladoria específico a gente não tem. Beleza, Adolfo? A Camila perguntou, boa tarde, acabei perdendo parte do webinar, pode informar novamente onde ficará salvo o vídeo? Vai ficar no YouTube, tá? O pessoal da TOTS, eles vão divulgar assim que terminar, acho que a Maratona Week, todos os links com todas as apresentações para os clientes que não conseguiram participar, poder visualizar novamente, tá bom? Pessoal, acho que é isso, tá? É bem tranquilo aqui, é mais uma demonstração da nova rotina, tá? Agradeço muito a presença de vocês, o tempo, né? A gente sabe como é o dia a dia de cada pessoa.
tá ouvindo, né, uma novidade. Acredito que vai ajudar bastante vocês e eu tô aqui à disposição. Qualquer dúvida, tá? Deixo meus contatos aqui. Vocês podem estar me acionando, que eu vou estar fazendo o possível aqui para estar ajudando vocês. No mais, boa tarde, pessoal. Bom trabalho.